Olá pessoal, beleza? Professor Rogério Mendes, nossa biologia aqui, vamos desenrolar viroses. Vamos começar aqui falando da AIDS, que está relacionada a um vírus chamado HIV, vírus da imunodeficiência adquirida, né? Imunodeficiência humana adquirida. Olha só, se eu estou falando em HIV, tipo 1, tipo 2, ok? Se trata de um retrovírus. Aí a pergunta aqui que vem é, Rogério, ele é um retrovírus? É. Por que que ele é um retrovírus? Ora, nós já tínhamos visto o seguinte, os vírus são classificados basicamente levando-se em consideração o tipo de material genético que o compõe, que o forma. Beleza? Tranquilo? Olha só, então você desenrolou o seguinte, ó. Ou um vírus é um RNA vírus, ou ele é um DNA vírus. Agora vamos pensar o seguinte aqui, ó. O HIV é um RNA vírus. Só que ele se subdivide, ou melhor dizendo, ele faz parte de uma subdivisão chamada de retrovírus. Retro, para trás. Vamos pensar aqui por que o nome é esse. Gente, imagina o seguinte, lá no código genético, você tem as bases nitrogenadas, ok? Que vão compor os nucleotídeos, e esses nucleotídeos, ao serem perfilados, vão dar origem, por exemplo, a um DNA ou ao RNA. Então existe um fenômeno lá na síntese proteica que você chama, sabe de quê? Você chama de transcrição. Pera aí, Rogério, lembra para mim isso aqui? Gente, DNA dando origem a quem? RNA. Isso é transcrição. Mas espera aí, eu nunca ouvi falar de uma célula fazendo o seguinte, ó, o RNA dando origem ao DNA. Realmente você nunca ouviu falar, você está correto. Agora, espera aí, esse grupinho de vírus aqui, ó, é complicado. Por quê? Porque é um grupo que é formado por vírus RNAs, HIV, claro, e que conseguem, a partir de uma enzima chamada transcriptase reversa, produzir o quê? DNA. Então, peraí. Os retrovírus são vírus que conseguem produzir DNA a partir de quem? RNA. Esse DNA produzido vai servir de molde para uma transcrição normal e, obviamente, originar novos RNAs virais. Então, gente, essa é uma capacidade ímpar que os retrovírus possuem, tá bom? Dentre os quais o HIV, que é o quê? Ser um vírus RNA e produzir o quê? DNA. Esse DNA produzido vai servir de molde para novos RNAs virais. Então isso é fantástico. Então pensa bem, sem essa enzima, o HIV não consegue fazer essa transcrição invertida. Por isso que o nome da enzima é essa, ó, transcriptase reversa. Ase, sufixo para enzima. Transcript, transcrição, DNA originando RNA. Reversa, porque ela está ocorrendo o quê? Ao contrário. Ou seja, você espera que o DNA dê origem ao RNA, mas na verdade é o RNA viral que está dando origem a um DNA que obviamente vai servir de molde para a construção de novos RNAs virais. Então, gente, essa é a característica marcante do HIV em termos de classificação de característica básica ou geral, ok? Então pensa, ele é um retrovírus. Agora, se nós estamos falando em HIV, eu estou falando em um tipo de vírus cuja incubação ela pode ser prolongada. Aliás, essa é uma característica dos retrovírus, tá? A incubação pode ser prolongada. Então eu coloquei aqui uma situação em que ele pode ficar incubado 3, 4, 5, 6, 10 anos. Isso aqui é uma média, tá bom? Então é óbvio que eu posso ter situações mais
críticas, mais agudas ou mais crônicas, mais prolongadas, ok? E uma outra característica marcante do HIV é sua infecção em relação às células sanguíneas, e aí especificamente, ó, guarda isso aí no fundo do teu coração, ó, linfócitos T, CD4+. Ora, os linfócitos T são células de defesa, gente. Então, o que o HIV faz? Ele causa uma supressão do teu sistema imune, suprime o teu sistema imune, destrói células de defesa chamadas linfócitos T, CD4. Então, é óbvio que o indivíduo ele fica o quê? Exposto a outras formas de infecções. Então, coisas mais simples como uma gripe, um resfriado, uma micose podem evoluir para algo mais grave, ok? Então tá aí. E a outra característica é como é que há a contaminação de um indivíduo? Ora, a gente tem essas vias aqui, ó. O sangue, tá? Numa transfusão sanguínea, por exemplo, há a possibilidade, né? A história, o uso de seringas durante o compartilhamento de uma droga injetável, enfim, tá? O sêmen, as secreções vaginais, olha aí, o leite materno, né? Se a mãe é soro positiva, ela não pode amamentar o seu filho, e a história da gestação. Há um avanço hoje muito legal que faz com que o tratamento da mãe a leve a ter uma criança sem o vírus. Então, embora durante a gestação, obviamente, possa acontecer a contaminação da criança, hoje é feito todo um aparato, tratamento da mãe, enfim, para que essa mãe tenha a criança sem a doença, ok? E aí uma coisa importantíssima em relação ao HIV é isso aqui, ó, gente. Guarda bem essa ideia de janela imunológica. Desenrola isso aqui para mim, ó. Janela imunológica. O que é isso, Rogério? Atenção, sementinho, ó. É o período que compreende a infecção, no caso do HIV, o vírus, e a produção de anticorpos anti-HIV. Então, atenção, se você se submete ao exame, se o indivíduo se submete a um exame nesse período chamado de janela imunológica, se não há produção de anticorpos, fatalmente não será detectada a presença do vírus no indivíduo, embora ele esteja contaminado. Qual é a pergunta então aqui? A pergunta é essa aqui, ó. Durante a janela imunológica, é possível se transmitir o vírus HIV? Sim. Então, nesse período, obviamente que o indivíduo não sabe se está contaminado ou se fez o exame e deu negativo, é óbvio que esse indivíduo precisa, claro que ele vai precisar se submeter a um novo exame para fazer a confirmação do negativo ou se de repente aparecer a resposta positiva aí, ok? Da infecção. Então, cuidado, a janela imunológica é o período que compreende a infecção e a produção dos primeiros anticorpos anti-HIV, ok? E durante esse período é possível ocorrer a transmissão. Tá claro isso pra gente? Um grande abraço e até a próxima.